Hoje a gente convidou aqui a Rejane Tavares, que é a secretária de Agricultura Familiar, para a gente tentar entender, Rejane, o que nós estamos fazendo. Porque eu acho que muitas vezes, e essa possibilidade de nós estarmos conectados com o mundo, nos dá às vezes essa angústia de dizer nada pode ser feito, mas podem sim pequenos projetos, pequenas eu digo porque elas são muito focadas em determinadas comunidades, podem impactar positivamente e aí solucionando problemas locais, de modo que você reduz o problema maior, né? Como a produção de alimentos através da agricultura familiar, ela pode ter aí uma contribuição no equilíbrio de preços. Bom dia. Bom dia, Cíntia, bom dia a todos os ouvintes. Bom, Cíntia, eu acho que a gente tem que partir para começar o raciocínio da seguinte forma. As mudanças climáticas chegaram. Há 10, 15 anos atrás, a gente dizia que poderíamos viver os efeitos das mudanças climáticas. Hoje, nós estamos vivendo esses efeitos, né? Todos os estudos apontam nessa direção e, é como você disse, a gente tem... É uma mudança agora de comportamento. A forma de produzir alimentos, a forma de produzir, de um modo geral, ela precisa ser diferente. Ela precisa levar em consideração todo um processo de sustentabilidade e de recuperação, inclusive, de áreas que já foram degradadas. Então, hoje, a agricultura familiar trabalha com a vertente da produção de alimentos saudáveis, com tecnologias adaptadas à situação do agricultor e também a essas mudanças climáticas. Então, hoje no Estado nós temos 2 programas que são desenvolvidos dentro dessa perspectiva, que é o Piauí Sustentável e Inclusivo, que é uma parceria que temos com o Banco Interamericano e com o FIDA, que é uma organização das Nações Unidas e que trabalha com a agricultura familiar. E temos também um projeto com o Banco Mundial. Todos esses projetos, eles levam em consideração a gente trabalhar a resiliência, né? Ou seja, a capacidade de adaptação da agricultura familiar a essas mudanças climáticas. Então, são tecnologias alternativas, são formas de produção diferenciadas que permitem não só melhorar a produção, mas aumentar também o processo de preservação. Então, no semiárido hoje, a gente trabalha com tecnologias, uma conhecidíssima, né? Que são as cisternas de placas, como uma forma de armazenamento de água. Então, nós temos hoje em curso, pelo Estado, através de uma parceria com o MDS, a construção de 4.800 cisternas. Temos outras instituições, como a ASA, que é a Articulação Semiárido, também construindo mais 6 cisternas. Nesse programa PSI, nós temos a perspectiva de construir mais 9.000 cisternas. Então, e temos ainda o programa Sertão Vivo, que tem ali mais 5.000 cisternas. Então, até a execução final desses programas, nós vamos ter quase 20.000 cisternas construídas. Cisternas para acumular água para o consumo da família e o que a gente chama cisterna de produção, que é uma cisterna maior e que permite ali a manutenção de quintais produtivos. Então, estou falando dentro de uma estratégia de segurança alimentar para as famílias da agricultura familiar. Mas a gente trabalha também com a possibilidade de sistemas de abastecimento de águas rurais também adaptados, né? A utilização de pequenas barragens, que a gente chama de barragens subterrâneas, que são tecnologias que permitem que o agricultor acumule água subterrânea, tendo uma área maior de produção, sem precisar irrigar, porque ele tem uma barragenzinha ali embaixo, tem todo um reservatório de água que permite a produção, né? E a gente precisa trabalhar também a recuperação de nascentes, a recuperação de áreas degradadas. Então, na verdade, a produção de alimentos hoje ela é um desafio de uma série de instituições vinculadas à questão ambiental, à agricultura familiar, à educação, porque nós precisamos educar também nossa população para essa nova realidade, que é uma realidade. A gente fala muito em escassez, vai faltar alimentos, mas a gente também precisa falar no desperdício de alimento que a gente tem muito grande. É muito grande, é verdade. Basta ver, Rejane, só para complementar, o quanto tem aumentado a produção de lixo
Exatamente. Os indicadores são assustadores. Se a gente está produzindo mais lixo, parte desse lixo é alimento. Sim, exatamente. E sem falar no desperdício de alimentos que a gente tem nos transportes. Então, sim, também, isso é uma coisa gigantesca. Então, isso é uma mudança de comportamento, de ter muita clareza de que ali os grãos de arroz que vão se perdendo ao longo da estrada, eles significam muito dentro dessa realidade que nós temos hoje. Nós não temos mais uma realidade para pensar, vamos ter super safra, super produção, vamos continuar tendo, mas a gente tem também uma realidade de que as mudanças climáticas, elas não afetam só a agricultura familiar, elas afetam todo mundo, elas afetam os grandes, elas afetam o pequeno, elas afetam nós que estamos dentro das nossas casas. É hora, Rejane, então, da gente começar a fazer, por exemplo, com o alimento, com a forma de lidar com o alimento, do mesmo jeito que se começou a fazer com a água, por exemplo, evitar o desperdício, fechar a torneira, começar a ensinar para as crianças isso, ver o alimento de uma outra forma. Você acha que já está na hora de fazer isso, esse processo educativo? Eu diria que passou da hora, né? Passou da hora, mas tem que fazer. E a gente começar a pensar o meio ambiente de uma outra forma, Cíntia. Por exemplo, a semana passada nós tivemos um seminário de meliponicultura. E um dos são as abelhas sem ferrão, né, que produzem aquele mel medicinal, um mel que tem um alto valor agregado no mercado. E a discussão era, temos espécies de abelha em extinção, precisamos salvar as abelhas. Nós não estamos salvando as abelhas, nós estamos salvando nós, enquanto seres humanos. Porque cada espécie em extinção no planeta, ela afeta a nossa própria sobrevivência. Então, a gente precisa começar a compreender que eu não estou salvando uma espécie de extinção, não estou fazendo um projeto para isso. O projeto é para salvar a humanidade mesmo. Porque a gente está vivendo essa situação. Parece caótico dizendo isso, mas é assim, do mesmo jeito que o homem se adaptou a tantas mudanças, né, climáticas, de tecnologias sociais, a gente vai ter que ter uma mudança comportamental hoje, tanto com relação ao consumo, como com relação ao que a gente está desperdiçando, para que a gente possa, de fato, garantir alimentos para todas as pessoas, né? A forma de produzir vai mudar, né? Não é só na agricultura familiar. A gente está vendo que essa está sendo uma consciência e um discurso de vários. Você tem já muita gente do agronegócio trabalhando com tecnologias, com sustentabilidade, preocupado em manutenção de áreas de preservação, porque isso vai impactar no processo produtivo. E a gente precisa ver que a sociedade ela é um complexo, mas ela é um todo, um depende do outro. Então, as pessoas... não adianta eu ter produção se eu não tiver quem compre. Né? Sim. Esse alimento vai desperdiçar do mesmo jeito, né? Vai ser desperdiçado do mesmo jeito. E a gente tem visto, Rejane, tem algum movimento no Brasil de desperdício de alimentos de propósito? Eu não sei se você tem acompanhado isso, mas as redes sociais estão registrando com uma frequência muito grande. Por exemplo, o preço da pitaia está muito baixo, então para mim não vale a pena vender, eu prefiro jogar fora. Aí você vê aquelas imagens daquelas frutas sendo despejadas. Aí eu vi isso com melão também, as pessoas jogando fora o melão, porque, né, supostamente era mais caro para levar para um lugar para ser vendido baixo. Então, assim, esse é um paradoxo que é difícil para nós leigos da economia e também que não lidamos diretamente com essa realidade do que é a produção de alimento, porque que se vender barato também é ruim. Cíntia, eu acho que esse tipo de comportamento vai ser um comportamento que a gente vai começar a ver cada vez menos. Porque o mercado também não quer comprar mais dessas pessoas que fazem isso. Existe uma responsabilidade. Hoje em dia, a educação ela é para todos, né? Os processos educativos. Existe hoje, por exemplo, mercados europeus, mercados externos, eles não compram mais de quem tem determinadas práticas arcaicas. Eles não compram de pessoas que estão envolvidas com trabalho escravo, que usam agrotóxico indiscriminadamente, sabe? Indiscriminadamente.
que destrói as áreas de preservação, as nascentes. Então, tem hoje eu acho assim, o mercado ele acaba também obrigando os produtores a entrar numa outra era, que é uma era de responsabilidade social e responsabilidade ambiental. A gente está no auge disso? Não, nós estamos ainda em processo. Então, eu acho que esse tipo de coisa que a gente ainda vê, né? No passado, a gente viu os produtores jogando leite fora. Né? Eu me lembro Mas isso está disso, acontecendo agora, esses dias. Também teve. Mas eu acho que cada vez essas pessoas, elas acabam ocupando uma posição desconfortável na sociedade e diante do mercado também. Imagina para o Brasil... O próprio mercado filtra, né? Imagina o que é para o nosso país essa imagem circulando no mundo inteiro. Está entendendo? Então... Eu acho e era muito, existem sabe assim, em todos os casos era muito. De transformação das pessoas, né? Por bem ou obrigado. Algumas pessoas vão ser obrigadas a trocarem seus comportamentos. Então, eu acho que não dá para a gente trabalhar muito com essa visão tão fatalística, sabe? De um fim de mundo, de muita fome. Eu acho que a sociedade... Eu acredito que o homem muda e que ele vai atuar, ele tem capacidade para atuar nesse processo. Muita coisa hoje, a ciência diz que é irreversível, mas tem muita coisa que a gente ainda pode mudar, né? Infelizmente, a gente tem uma tendência mundial de lideranças não tão favoráveis a essas mudanças, mas eu acho que a sociedade organizada ela é capaz de exigir e promover as mudanças necessárias. Jane, por que nunca deu certo se criar um verdadeiro cinturão verde em Teresina? Inclusive, essa expressão era muito utilizada. Eu percebo que, ao longo dos anos, é como se tivessem desistido de tentar fazer isso. A gente tem uma zona rural enorme, que ainda é muito populosa, né, que eu acho que interrompeu um pouco aquele processo de migração. Eu acho não, os números apontam um pouco isso também. E o que está faltando para a nossa zona rural produzir mais do que o suficiente para vender só nas feirinhas? Eu não estou desmerecendo, eu estou pensando em um grande círculo de produção mesmo. Por que isso não é possível? Olha, Cíntia, a gente tem hoje já um crescimento dessas atividades dentro do Cinturão Verde. A gente hoje trabalha mais do que feirinhas, né? A gente tem hoje parcerias já com supermercados, temos produção, há investimentos nos produtores do Cinturão Verde, alguns estão crescendo sua produção. Eu diria que é mais lento do que a gente gostaria que fosse, né? A gente tem um projeto agora que vamos iniciar agora em abril, que é o Pilares 2, que vai trabalhar com essa população do Cinturão Verde, com investimentos, inclusive, no processo produtivo, com assistência técnica, com capacitação. Então, acho que há uma possibilidade imensa agora, nesses próximos 2 anos, da gente aumentar. A gente tem trabalhado também essa relação direta com o mercado, porque o produtor, ele tem um comportamento muito interessante. Se ele tem o mercado garantido, se ele sabe que vai vender a produção, ele aumenta a produção. Entendi. Se você hoje fizer uma entrevista com os agricultores do Cinturão Verde, que estão envolvidos nesses processos de comercialização, você vai ver que muitos deles dobraram ou triplicaram a produção, por conta de ter certo onde vai vender. Então, isso tem sido um estímulo que está levando ao aumento da produção. A gente tem ainda algumas características que a gente precisa levar em consideração. A gente tem também muitas propriedades ainda improdutivas no entorno de Teresina, muitas propriedades que não têm realmente essa finalidade para a produção, né, que são pequenos sítios, são pessoas que moram aqui, mas que não têm. Mas a gente tem assentamentos e comunidades que eles começam a intensificar o seu processo produtivo. Se você for ali para aquela região ali do Soninho, Árvores Verdes, Vale do Gavião, você já tem um crescimento significativo da produção. Olha, hoje nós temos... Já para vender? Nós temos hoje 10 condomínios que recebem a Feira da Agricultura Familiar,
que são comunidades que são vinculadas àquele condomínio. Tipo, condomínio A é o pessoal do Vale do Gavião. É muito interessante. Eles isso. não só aumentaram a produção, como diversificaram, porque o condomínio diz, olha, traz isso, traz mais tomate, traz mais cenoura, traz ovos. Eles vendem como? Por exemplo, fecham com o síndico daquele determinado local, e aí eles vão e levam... Todo sábado a SAF apoia a estruturação dentro do... Nós fazemos o contato com o condomínio e estabelecemos um acordo de parceria com o condomínio. Então, o condomínio abre no sábado para aqueles agricultores que vão para lá vender sua produção lá. E eles levam de tudo. Tem hortaliças, tem polpas de fruta, chás que estão sendo já preparados, beneficiados para os produtores. Então, tem já hoje a gente tem com algumas empresas que toda semana tem a feira na empresa. A gente tem com supermercados também, as cooperativas da agricultura familiar fornecendo já produtos para supermercado. Então, eu diria que esse é um movimento que está crescendo. Ele talvez um pouco mais lento do que a gente imaginava, porque a gente tem que trabalhar a certificação dos produtos, melhoria da produção, beneficiamento, tem todo um processo de capacitação. Por exemplo, na Feirinha Verde, nós tivemos uma experiência muito grande. Uma chefe foi para lá, para a feirinha, para ensinar os agricultores como usar os produtos, como trazer o cheiro verde, como trazer o pepino, ensinando receitas que eles podem levar. Então, a gente está num processo de crescimento dessa... Acho que a feira é um case de sucesso. E é muito interessante essa nova realidade da venda nos condomínios, porque isso sim é algo novo, que é aquele... Eu acho que é o grande sonho de consumo, tipo, você receber o produto direto do produtor, sem intermediário. É o que há de mais novo e de mais moderno em termos de você comprar hoje produtos para você comer. Desde junho de 2023 que a gente já trabalha essa parceria com os condomínios, e é uma parceria de sucesso. Só para você ter uma ideia, o ano passado, 2024, essa estratégia de condomínios e empresas, nós circulamos com os agricultores 1.200.000. Então, para um universo que você não tinha isso não existia, é um crescimento significativo. Verdade. E uma renda permanente para aqueles agricultores. Rejane, o condomínio que tiver interesse em receber essa feirinha on demand, né, digamos assim, como é que deve fazer? Ele procura lá a Secretaria de Agricultura Familiar, ele procura o Tiago, ele é o diretor de comercialização, e ele ajusta o condomínio com a comunidade que passa a receber aquele condomínio todo sábado. Normalmente a estratégia é no sábado, porque a gente já tem uma logística de equipe que apoia e os moradores estão. É bem interessante. E gera uma relação muito legal. Por exemplo, tem condomínio que já fez aniversário da feirinha, que já tem o café, o pessoal da feirinha já leva o café completo para o pessoal do condomínio. Então, é uma relação hoje de fidelidade que existe entre as comunidades e os condomínios. Muito bom. Rejane, muito obrigada pela entrevista e também aqui pelas informações. Acho que essa história aí da venda e já tendo o mercado é de fato uma evolução, principalmente os supermercados receberem. Há algum tempo atrás, né, não tinha essa possibilidade, porque era fechado mesmo. Hoje você já tem essa abertura maior e isso também é muito positivo. E eu acho que a gente tem no Piauí, no Nordeste como um todo, essa coisa da produção de alimentos muito forte. Como durante muito tempo se produziu para viver, para sobrevivência, então cada piauiense é praticamente um produtor de alimentos. Né? Só sentir um detalhe, o ano passado nós fechamos a aquisição de 2.080 toneladas de alimentos da agricultura familiar. Isso para as escolas? Não, a compra com 2 programas, o PAA e o PAS, onde a secretaria compra dos agricultores e distribui com as entidades que atendem população em situação de vulnerabilidade. Então, por exemplo, os venezuelanos, a gente sempre manda alimentos para lá, quando a gente compra dos agricultores familiares, manda para lá. Então, foram 2.080 toneladas de alimentos adquiridas da agricultura familiar e um investimento de 15 milhões.
em compra de alimentos. Então, isso gerou uma dinâmica diferenciada no mercado. Com certeza. Muito obrigada. Então, a gente conversou aqui com a secretária de Agricultura Familiar, Rejane Tavares. Muito obrigada, Rejane, mais uma vez por sua... tem uma mensagem aqui para você do Zé Beca da Tapuia. Ele é até suplente vereador, está dando parabéns pelo trabalho que está sendo realizado em prol da agricultura familiar do Estado. E outros comentários aqui, sempre fazendo essas perguntas que eu até fiz. Como é que faz para o condomínio entrar em contato, para poder levar a feirinha? Aqueles que são mais distantes, por exemplo, aqueles condomínios quase fora da cidade também podem ter? Sim, pode. Né? Basta ligar lá para tentar agendar e levar. Acho que tem alguns que têm um número muito grande de moradores e são muito afastados. Então, a população, de fato, adoraria receber. Mas nós atendemos, inclusive, o Aldebaran, que é um pouco distante, sim, né? Mas que tem comunidades mais próximas ali. O Vale do Gavião é muito próximo. Então, a gente faz essa logística de aproximação.